Oi, clã, eu sou Naina Fortes e é uma honra você permitir entrar na sua casa. Hoje, nesse episódio, confesso pra vocês que eu tava muito ansiosa, porque nós vamos bater um papo tão gostoso, tão fluido. Nós vamos falar com uma pessoa que ela é múltipla. Ela é mãe, ela é musicista, psicóloga junguiana, terapeuta holística, oraculista e bruxa. Então vem comigo para a gente conhecer essa história e aprofundar nessa espiritualidade para trazer autoconhecimento. Cami, é um prazer te receber. Eu fico muito grata de você ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo gostoso e falar sobre espiritualidade. E eu quero que você comece falando como foi a tua jornada, como que tu iniciou nesse caminho espiritual. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco da minha história, um pouco da minha vivência com você e todo mundo que está assistindo esse episódio. Bom, a minha história com a espiritualidade, ela começou desde criança. Quando eu tinha uns 2 anos de idade, a minha mãe fundou um centro espírita. Mas essa busca de espiritualidade sempre veio muito da minha mãe. Ela sempre esteve inserida nesse meio espiritual. E desde pequenininha cresci ali nos centros espíritas, né, brincando ali enquanto os adultos faziam seus grupos de estudo sobre mediunidade, né, eu achava tudo aquilo muito estranho. Ai, mesas girantes, né, espíritos, confesso que me dava um pouco de medo, mas eu era uma criança muito curiosa. Sim. Então eu gostava de participar de tudo aquilo. E aí fui trilhando ali a minha estrada dentro do kardecismo, que foi uma base muito importante para mim, porque me trouxe muito conhecimento, principalmente sobre a mediunidade, né? E essa base ali me preparou para outras coisas que eu vivenciei dentro da espiritualidade. Então fui crescendo, mas sempre gostei dessa conexão com a natureza. Sim. Quando eu era criancinha, eu passava sempre os finais de semana no sítio da minha avó. E eu gostava de brincar na natureza. E eu lembro que eu falava para minha mãe que eu via seres, né, ali no meio dos jardins, no meio das florestas. E eu achava muito lindo que a minha mãe dizia assim, são as fadas, filha. Ela não tinha aquela coisa de me repreender, sabe? De dizer, isso é coisa de criança. Então ela falava, filha, são os elementais. E ela sempre me trazia algum conhecimento sobre aquilo. Uhum. E uma coisa que eu gostava de fazer, que hoje eu associo às runas, eu adorava desenhar nas pedrinhas, né? E brincar com elas. Então essa fagulhazinha, né, da bruxaria, ela nunca morreu no meu espírito. Ela sempre esteve ali desde a minha infância. Sim. E fui sentindo esse chamado. E aí, na época que a internet foi um boom na internet, né, de Orkut, né, essas redes sociais mais antigas, eu comecei a pesquisar sobre bruxaria, porque eu achava muito interessante. Pois é, falando já de bruxaria, eu quero que tu me explique o que é ser bruxa e o que é a bruxaria, para a gente desmistificar, porque tem tanta crença em volta disso, e eu acho importante a gente abordar esse tema. Eu quero que tu me explique o que é ser bruxa e o que é a bruxaria. Eu li um texto para você, né, quando a gente estava começando, que nós somos seres como todas as pessoas, né, que sentimos essa ligação profunda com os elementais, com os seres da natureza, com os ciclos da lua, com o sol, né. Então, ser bruxa, eu acho que é ser entregue ao Criador, à Criadora e à criação. Eu vejo dessa forma. E, para mim, né, sempre, até dentro da minha família mesmo, como era uma coisa que vinha da minha alma, existia um certo preconceito, né? Minha mãe ficava, menina, mas que é isso, né? Essas coisas. E, apesar dela ter uma abertura espiritual muito grande, ela sempre ficava assim, né? Bruxaria, filha. E para mim, esse preconceito que vem sobre a bruxaria vem de um desconhecimento, né, do que verdadeiramente é. Né? Nós somos pessoas como todas as outras que vivem suas vidas, seus sonhos, seus desejos, né? Tem filhos, são mãe, né? Mas que nunca perderam essa conexão ancestral. É como diz aquele canto, né? O círculo se abre, mas ele nunca se fecha. A força da deusa ainda está em nós. Feliz encontro, feliz despedida, feliz reencontro, irmãos. Então, eu vejo essa minha encarnação como um reencontro com isso que faz parte da minha alma. Sim. E é interessante a gente falar sobre isso, assim, o quanto a questão da bruxaria, ela
é tão intensa e tão forte, toca tantas pessoas. Eu consigo perceber, por exemplo, no Instagram, o quanto de pessoas que se identificam com o que eu falo, enfim, com o que a gente compartilha lá, de pessoas que estão desconectadas de si. E é isso que eu entendo, que ser bruxa são seres que têm uma sensibilidade, uma capacidade de se conhecer, de se curar, que têm um conhecimento, né? São mulheres e homens, pessoas, seres, enfim, que têm um conhecimento muito profundo, a alma muito antiga e que carrega muitos saberes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, em relação a essa força que cada um de nós carregamos de almas antigas e desse resgate da bruxa interna de cada um. Isso me lembrou uma conversa que eu tive com uma moça uma vez. Estava num evento, né, dando palestra, e aí a gente estava falando sobre esses temas, e ela falou assim, olha, eu sou bruxa e nem sabia. Sim. Né? Por quê? Porque às vezes isso é tão íntimo nosso, né? É tão verdadeiro, desabrocha de uma forma tão natural, que quando a gente realmente para ler um livro, né, ou para se conectar com aquela sabedoria, a gente chega a essa conclusão. Eu sou bruxa e nem sabia. Por quê? Porque a bruxaria, ela faz parte dessa busca mais primitiva e íntima do ser humano com a conexão com o sagrado. Né? Então faz parte da nossa história, faz parte da nossa formação de espiritualidade enquanto consciência humana. Então eu acho que essa bruxaria, ela está dentro de todos nós, na verdade. Só que algumas pessoas, por conta de muitos preconceitos, né, visões deturpadas, até medos mesmo, né, porque olha a história da bruxaria, né, olha o que é que aconteceu com as bruxas, né, principalmente as bruxas, as mulheres. Então existe um medo muito profundo de se abrir para isso. É quase como uma coisa ali escondida de, se eu me abrir para isso, o que vai acontecer comigo? Sim. Como as pessoas vão me olhar? Como as pessoas vão me ver? Então isso existe dentro de todos nós. A verdade é que nem todos estão abertos, né, a vivenciar essa essência tão profunda. E é tão enraizado essa questão da bruxaria, Cami, porque é muito profunda, a gente mexe até no inconsciente coletivo, quando a gente volta lá para o passado e resgata o conhecimento que você falou da questão da falta do conhecimento, né? Eu acho que se todo mundo aprofundasse um pouquinho na história e acessasse as informações do que aconteceu com as mulheres ou com as pessoas daquela época, mulheres que nasciam com cabelo ruivo, pessoas que nasciam com marcas, né, sinais, marcas de nascença, pessoas que tinham conhecimento de ervas, pessoas que sabiam fazer chá para passar uma dor de barriga, para diminuir uma febre, pessoas que conheciam as estrelas, seja filósofos, enfim, pessoas que tinham conhecimento. Todos eles foram julgados e condenados à bruxaria por conta da Igreja Católica, e isso é tão forte, é tão profundo e marca na alma. Sim. Marca na alma, é uma marca muito profunda. E você falando exatamente disso, desse resgate. Eu sou bruxa e nem sabia. Muitas vezes, o que a sociedade coloca? A bruxa é a má, é a que veste preto, é a que tem o nariz grande, é a que tem uma verruga aqui, é aquela mulher feia, velha. E ser bruxa é você só ter a capacidade de você sentir, perceber. É sensibilidade, porque todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Sim. Todos nós temos sensibilidade. Então, quando eu identifico, nossa, eu tenho facilidade de ter arrepios. Nossa, eu pensei em alguém e logo em seguida encontrei com essa pessoa. Eu tenho facilidade de atrair pessoas que vão desabafar comigo. Eu tenho facilidade de, aonde eu chegar num ambiente, por exemplo, acalmar o ambiente. Tudo isso podemos dizer, ser bruxa, e meu Deus, eu tenho tudo isso e não sabia, sou isso e não sabia. É muito interessante, assim. E como foi a tua caminhada dentro da bruxaria? Então, comecei, como eu estava falando, né, comecei a pesquisar nos fóruns e tal, e aí tinha várias comunidades na internet. Tu já tinha qual era a tua idade? Tinha uns 12 anos, você acredita? Nossa, tinha 12 anos de idade quando isso surgiu, assim, eu nem sabia o que era aquilo, eu só fui me guiando, sabe? Era uma coisa que realmente era meu. Mas alguém te levou, alguém te falou, tu foi buscando e chegou Não, fui na buscando, fonte. Senti realmente de pesquisar, foi uma coisa que veio ali, um download, né? E aí comecei a pesquisar, fui conhecendo outras pessoas, né, que estudavam sobre isso. Eu lembro que quando eu era novinha, já comecei a ler alguns livros, inclusive do Claudinei, que a gente vai falar um pouco, né, das obras dele aqui. E aí fui lendo, fui estudando.
E eu lembro que eu morava no centro e tinham várias lojas de umbanda, né, de esoterismo. Eu adorava tudo aquilo, eu achava fantástico. E aí eu juntei o dinheiro do lanche da escola e comprei meu primeiro oráculo, comprei meu primeiro tarô, com 12 anos de idade. Porque a minha mãe, ela tinha uma amiga que ela era assim, fora da curva. E aí ela tinha, né, tarô em casa. E eu achava aquilo o máximo, né? E aí às vezes a gente ia pra casa dela e ali, né, no dia a dia, conversando mesmo, ali tomando café na mesa, ela puxava o baralho e começava a discorrer ali sobre a vida da gente. Eu achava aquilo fantástico, né? Então ela despertou um pouquinho disso assim em mim, né? E aí fui comprar meu primeiro tarô e comecei a ler sobre, né? Jogava em casa para mim mesmo, morria de medo, né? Da minha família ver. Existia ali, né? Alguma Sim. represália e tudo. Mas foi muito interessante, assim, porque eu vejo que isso, né, esses despertares, né, assim, na minha vida, eles foram muito naturais, foram coisas que vieram comigo mesmo. E aí, com mais ou menos uns 13 para 14 anos, num desses fóruns de internet, eu conheci uma amiga, né, que frequentava um coven em Teresina, e ela me chamou para ir. E o que é coven? O coven é a grande reunião das bruxas, né, ali onde elas se reúnem para fazer suas práticas, suas magias, né, para estudarem juntas, aprenderem juntas, celebrarem os sabás, os esbás, né. E aí ela me chamou para conhecer esse coven, fui, e aos 15 anos fui iniciada como uma bruxa de verdade. Nossa. Né? Fui iniciada realmente como uma bruxa. Então assim, para ser bruxa, a gente já nasce sendo bruxa, não tem como. A nossa essência, a nossa alma é bruxa, até mesmo pelas questões ancestrais e transgeracionais, enfim. Mas existe uma iniciação. Existem iniciações muito ali, né, sagradas, fechadas. Sim. Né? Então eu passei por uma iniciação e foi quando eu me senti assim, agora eu sou bruxa. Agora eu sou bruxa. Mas não precisa disso, né? Sim. Porque existe uma forma de você viver a sua bruxaria que é sua, né? Eu acho que existem ritualistas que são importantes, né? As pessoas passam por rituais, né, de passagem ali que são importantes, que vão construindo ali na gente elementos e sabedorias que são necessárias e que às vezes só certas vivências trazem. Sim. Né? Mas você também pode viver ali seu caminho, né? Que é seu, individual, que vem das suas descobertas e do seu próprio crescimento, né? Sim. Não que você precise de alguém, né? Para despertar o teu poder, para despertar a tua sabedoria. Isso a gente constrói, nosso também, né? E eu acho que é um caminho muito verdadeiro. Aquele que realmente é trilhado por nós. Sim. Aí com 15 anos tu fez a tua iniciação, e aí o que aconteceu com a Cami depois? A Cami bruxa depois, como foi que foi a caminhada? E aí eu comecei, né, realmente a viver as ritualísticas. Depois de um tempo eu me afastei do coven, né, e comecei a fazer as minhas práticas sozinha, né. Bruxa solitária. Fui seguindo aí como bruxa solitária durante muito tempo, mas nunca deixei de celebrar, né, os momentos ali, né, a roda do ano. Sempre, todo ano eu tenho as minhas ritualísticas, mesmo que sozinha, né? Então, eu acho muito importante a gente se conectar com a roda do ano. Porque uma coisa que eu vejo, que eu acho muito importante e que está totalmente atrelada a esse nosso caminho de autoconhecimento, é que quando a gente se desprendeu da nossa ancestralidade e a gente foi adentrando esse universo caótico que é a vida material, né? A gente foi também se desconectando dos nossos ciclos, do nosso corpo e da nossa alma. Sim. Então, os nossos ancestrais viviam essa roda do ano também de uma forma de conexão profunda com a sua psique, né? Então, todos nós temos os nossos verões, temos as nossas primaveras, temos os nossos outonos e temos os nossos invernos. Só que a gente, às vezes, não sabe compreender. E tá todo mundo, né, perdido aí nas suas próprias rodas do ano individuais. Sim. Então, às vezes, a gente sente aquele momento de se recolher mais, sabe? De ficar em casa, de se respeitar. Mais introspectivo. Esses são os nossos invernos. Às vezes a gente tá mais solar, né, expansivo. Eu quero criar, eu quero, sabe, produzir várias coisas, né? Os nossos verões, as nossas primaveras, né? Fazendo brotar projetos, né? Projeto como esse seu aí brotando. Então, a gente se passou a não respeitar, né? Os nossos ciclos internos. E aí a gente vai se perdendo de si mesmo. E isso vem tanto do lugar, assim, Cami,
adormecimento, a desconexão da nossa essência, o quanto a gente consegue perceber, eu não vou generalizar, mas o quanto a gente consegue perceber que existe pessoas que estão desconectadas de si. E aí é onde entra o julgamento, a autocobrança, porque se eu não me conheço, eu não sei qual o momento que eu tô vivendo. Eu não sei qual a roda do ano eu tô vivendo. Eu não sei que ciclo eu tô vivendo. Então, às vezes, eu tô nesse momento de introspecção e eu quero fazer acontecer, mas não tem nem energia para fazer acontecer. E aí a gente adoece psicologicamente. A gente adoece. Né? Em todos os níveis. Em todos corpo, os mente, níveis. em todos os níveis. A gente adoece psicologicamente e às vezes não sabe a causa, né? E tem essa coisa de que a gente tem que ser eternamente produtivo o tempo todo. A natureza produz o tempo todo? Não. Né? A natureza tá sol o tempo todo? Não. A natureza tá chuva o tempo todo? Não. A gente também é assim, né? Então a gente esqueceu que a gente é natureza. E às vezes a gente tá num momento ali de maior introspecção, como você falou, aí tá com depressão. Às vezes pode ser uma depressão, mas será que tudo é depressão? Né? Às vezes não é realmente um momento que você precisa se recolher e se voltar para si, para que você recalcule as rotas da sua vida, para que você replaneje o que é que você quer plantar e o que é que você quer colher. Sim. Então, isso é muito importante e é uma coisa que falar sobre bruxaria, falar sobre roda do ano. Não, isso é falar sobre nós. Isso é falar sobre nós enquanto humanidade. Sim. E é importante você falar essa questão da roda do ano e dos ciclos internos que a gente vive, porque também está muito ligado com os ciclos da Lua. Nós somos regidos pela Lua, as marés, as plantações. Então, quando a Lua está cheia, a maré está alta. Quando a Lua está minguante, a maré está distante. Então, assim, entender o nosso ritmo, o nosso processo, se conhecer, eu vejo que é uma grande libertação, é uma chave assim que gira. Às vezes, Cami, eu percebo que fica uma coisa até chata. Todas as vezes que a gente, num atendimento, ou quando a gente está conversando com alguém que a gente fala assim, autoconhecimento, autoconhecimento, as pessoas ficam, tá, mas o que é o autoconhecimento? O que eu vou fazer com isso? Como eu faço isso? Vamos falar disso então? Já que você falou da questão da psique, né, de se autoconhecer, de se resgatar. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento não é uma pílula que a gente toma e pronto. Né? Ele é um processo. Né? As pessoas falam tudo, viva o processo. Viva o processo. Mas não tem como. É realmente um processo. Né? E não tem como eu me conhecer, e quando a gente fala de espiritualidade, né? Quantas memórias, né? Quantos registros acásticos nós carregamos, né? Quantas vivências, quantas experiências, quantas coisas moldam a nossa personalidade que a gente nem sabe. Né? Então, às vezes, a minha forma de pensar, que eu acho que é algo só do agora, é algo muito mais ancestral, que eu não entendo. Bem mais antigo. Às vezes, a minha forma de ser e viver o mundo, né, é uma crença genética e uma coisa que foi repassada da minha família e que aquela roda nunca foi quebrada. Então, eu digo muito assim, se você quer se autoconhecer, você saiba que você não vai encontrar o fim dessa estrada tão rápido assim. Mas que você vai descobrir muitas coisas importantes e necessárias ao longo do processo. Sim. Mas não queira se conhecer para ontem. Né? Nós somos tão imediatistas. Entenda que o autoconhecimento é um caminho para o eterno. Ou seja, você sempre vai ser algo a mais. Você sempre vai resgatar algo, né, dessa grande caixa aí, né, das nossas inúmeras consciências que nós fomos tendo ao longo das existências. Você sempre vai ter uma nova caixa, né, ali a resgatar, uma carta para ler sobre si mesmo, né? Quando eu estava fazendo a minha mudança, eu cheguei muito a esse pensamento, né? Quantas coisas da minha própria vida nessa encarnação que eu nem me lembrava. E eu mexendo ali nas caixas, cartas antigas, cartas de amigos, de colegas, pessoas que passaram pela minha vida que eu nem convivo mais. Se dessa existência eu não consigo me lembrar de tudo, eu não consegui, né, ter acesso a tudo, imagina. E né? nem resolver as questões internas dessa existência. Né? Então, assim, é por isso que eu acho tão fantástica a lei de reencarnação. Né? Porque, como a gente fala, né, na psicologia, é uma eterna reelaboração. Eu estou elaborando e reelaborando, elaborando, né, e reelaborando. Então, o caminho do autoconhecimento, na verdade, eu digo que é um caminho
que é sem pressa. Né? Você tem que aprender a gostar de caminhar aquela estrada. E a gente aprende a gostar. A gente vai conhecendo tanta coisa, vivendo tantas experiências, momentos divinos, né? Que a gente vai aprendendo a gostar. Mas também tem os momentos que são ruins, né? Que são difíceis, que são pesados, que a gente acessa as nossas sombras e que são extremamente desafiadores. Mas necessários. Mais necessários, né? Então, eu vejo o caminho do autoconhecimento como um caminho que a gente não sabe o final, mas que você precisa trilhar em algum momento, né? Porque pior do que não saber o final, né? É você ficar parado sem nunca caminhar. Porque aí você não consegue, na verdade, limpar, resgatar, reelaborar nada. Porque você vai estar parado. Então, a gente precisa começar de algum lugar, né? Sim. Então, é que nem construir uma casa. Para que você tenha aquele teto, né, que te abriga ali, né? Você precisa começar de algum lugar. Então, a nossa casa interior é a mesma coisa. A gente precisa de algum lugar. E são tantas camadas quando a gente fala de autoconhecimento. Porque autoconhecimento, aí temos o inconsciente, aí tem as memórias, que são crenças históricas, crenças sociais, crenças religiosas, são crenças transgeracionais. Aí temos o registro acástico, que para quem não sabe o que é registro acástico, imagina como se fosse um HD, um chip, um chip de celular, um HD de computador, que lá ficam armazenados todas as informações de todas as experiências de vida que você já teve. Para quem acredita ou não em reencarnação, esse chip ele existe, o registro acástico está aí, e ficam armazenadas todas as informações, foi o que a Cami falou. De tantas memórias que a gente acessa, né, o autoconhecimento ele te ajuda a ir lá também no registro acástico, resgata aquelas memórias, acessa aquelas memórias, né, do passado, entende e identifica, por exemplo, um trauma que você tem, um bloqueio que você tem nessa vida, que você nem sabe ainda o porquê que tá ali, o porquê que tá acontecendo isso na tua vida, quando tu vai acessar o registro acástico, a gente entende. Opa, a raiz da questão tá aqui, né? Vou dar um exemplo, assim, bem básico, né? Casos que às vezes chegam para mim de uma pessoa que ela tem muita crença de escassez nessa existência. Sim. Muito medo de faltar. Sim. Então, é uma pessoa que, por mais que ela tenha aquilo que ela gostaria que o universo desse, ela tem uma sensação de falta eterna dentro dela. Então, ela não consegue aproveitar tudo aquilo que ela recebe do universo, de bênçãos, né? Sim. De abundância. Porque conscientemente ela quer. Conscientemente, ela tem aquilo, na verdade. Exatamente. Mas aí, quando a gente vai resgatar um registro, por exemplo, é alguém que numa existência passada passou muita fome, né, que viveu situações dificílimas, né, de escassez, de fome, de sede. Ou fez votos de castidade, voto de celibato, né? Aí a pessoa vem, né, aí, nossa, agora eu entendi. Na verdade, eu tenho tudo. Eu aqui vivo como se não tivesse nada. Então, assim, são coisas, né? Deu um exemplo muito básico, sim, muito simples, de coisas que às vezes a gente carrega. Básico, simples, mas que muita gente tem. Muita gente tem. Muita gente tem. Então, assim, nós temos, né? Muitas crenças, muitas coisas que carregamos que a gente não sabe a origem, né? E que vem dessas nossas experiências passadas aí que estão nesse chipzinho que você falou. E o autoconhecimento, ele é fundamental, porque se eu me conheço, se eu sei a raiz e a causa dos meus bloqueios, dos meus problemas, enfim, e eu acesso uma memória dessa, é uma chave que eu giro na minha vida de mudança de transformação, porque uma vez que eu ressignifico essa memória, que é transgeracional, tá no meu inconsciente, tá no meu registro acástico, eu consigo fazer essas quebras de votos e de contratos, como você falou, que vão se perpetuando de geração em geração, e eu consigo me libertar daquele padrão que eu carrego e ter uma mudança total de vida. E aí você passa a viver de verdade. De verdade. Né? Porque quantas pessoas vivem essa existência como se estivessem nas anteriores? Aí você tem uma nova chance, uma nova oportunidade, e você fica preso ao passado. E não pega essa nova página que você tem para reconstruir de vida e vive ela plenamente como poderia ser. Fica identificado direto ali nas memórias, presa naquela memória do passado. Isso. E vive como se ela fosse um sentimento atual. Né? Muitas vezes, né, a gente falando agora, né, desse processo de autoconhecimento ligado às nossas ansiedades, aos nossos medos, né? Quantas pessoas em processos de ansiedade
elas revivem e vivem o mesmo sentimento o tempo todo, como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, né? Então, quando a gente fala de reencarnação, isso acontece também. A pessoa, ela às vezes não sabe o que é, mas aquilo está lá, arquivado, né? Ela não sabe o que é, mas ela vive e revive aquela angústia como se fosse aquele momento lá de trás, né? E aí fica aquelas partículas dela ali presas naquela linha do tempo. Sim. E aí você não resgata. Ou seja, ela fica eternamente reverberando, né? E repetindo o tempo todo, repetindo aquilo. Então, quando a gente fala de quebrar o ciclo, né? De quebrar a roda dentro desse processo do autoconhecimento, é a gente entender que, na verdade, deixar o passado para trás é viver de verdade. Ei, Cami, e assim, dentro desse caminho interligando o autoconhecimento e a bruxaria, eu trilhando o caminho da religião, podemos dizer que a bruxaria é uma religião ou ela não é considerada uma religião? Como é que tu entende isso? Ela é considerada uma religião, né? Tanto que alguns chamam de a antiga religião. Sim. Porque, na verdade, né, quando a gente fala de bruxaria, ela é um caminho muito amplo, né, de muitos conhecimentos. Sim. Não existe uma bruxaria, uma forma de bruxaria. Na verdade, a bruxaria, eu acho que ela resume, né, essa busca tão primitiva e ancestral com o sagrado, né? Quando a gente para pensar que os nossos seres mais ancestrais, aqueles que nem sabiam ler, escrever e muito menos se comunicar através da fala, eles já tinham, né, essa conexão com o sagrado, seja com o sol, seja com a lua, de sentir ali, né, lá no germenzinho, né, da consciência do espírito, sim, que algo maior existe, né? Então, a bruxaria, na verdade, é a nossa busca, né, de reconexão com o pai e com a mãe, né? Então, e eu acho muito lindo falar disso, com o pai e com a mãe, porque muitas religiões ao longo da nossa história mataram a mãe. Mas quem é que gera? Não é a mãe. E quem é que coloca a semente? Não é o pai? Não é o pai. Então, a gente matou essa figura da mãe, né? Então, essa busca do pai e da mãe é algo muito, muito antigo. E que foi se desenvolvendo, né, esses cultos, essas práticas, através de várias civilizações. Sim. Então, ali os povos celtas, né, os egípcios, foram se desenvolvendo tantas formas, né, de busca desse sagrado, que, e estruturas, né, que tinham uma magística tão ali presente, né, de tantos seres, ali na região da Índia, né, também suas práticas, suas buscas. Então, eu acho que a bruxaria, ela foi só uma forma que nós, né, enquanto sociedade, né, encontramos de sintetizar todas essas práticas primitivas e ancestrais. Então, trilhando esse caminho da bruxaria, por exemplo, eu consigo me autodesenvolver, eu consigo cuidar da minha mente, eu consigo cuidar das minhas emoções. Sim. Eu consigo ter autoconhecimento, eu consigo resgatar a minha essência. É um caminho que eu consigo desabrochar e entender quem eu sou. Sim, e é um caminho que, na verdade, deveria ser, né, um caminho para todas as religiões, eu vejo assim, né, que essa busca deveria estar em todos, porque, na verdade, a bruxaria é o que nós somos, né? Dentro de nós existe terra, água, né, fogo, ar. Os 4 Dentro elementos. de nós existem todos os elementos, né? Então, quando eu entendo que, na verdade, eu sou a natureza, eu entendo que, na verdade, todos nós, né, somos seres que foram gerados através, né, desses elementos e da criação, né, como algo que não tem como a gente fugir disso, né? Todos nós somos isso, na verdade. E aí a gente, na verdade, se desconecta disso mais como uma forma de, eu acho que controle, né? Aí você falou, né, do como as bruxas foram desvirtuadas ali, né, dos seus propósitos, machucadas, queimadas, desacreditadas, né, silenciadas, colocadas como seres, né, que a gente deva ter medo, né? Por quê? Porque a gente, quando a gente sabe do nosso próprio poder pessoal, Naina, a gente não se permite controlar. Então, quando a gente se desenvolve como um ser
ligado à natureza, ligado à magística, ligado ao autoconhecimento, e eu me entendo de forma tão profunda e verdadeira, quando eu sei quem eu sou, o que sou, para que sou e aqui eu vim, dificilmente eu me permito ser controlado, né? Sim. Então, eu me coloco a viver numa sociedade ali onde todos os saberes se valorizam, todos os poderes são poderes, né? Todas as verdades são verdades. A gente passa a viver em comunhão. E dentro das estruturas, né, ali sociais, muitas vezes das bruxas, por mais que existisse alguém que conduzisse ali de forma, né, fosse um líder dentro daquela estrutura, era uma liderança participativa, né? Era uma liderança onde todos eram ouvidos, onde todos tinham ali, né, a sua voz, onde todos têm a sua voz. E quando a gente passa essa sociedade que busca poder de uma forma tão desenfreada e tão gananciosa, você se autoconhecer, na verdade, né, é uma forma de dizer, opa, não posso ser controlado. Sim. Então, quando a gente fala de resgatar a nossa ancestralidade, de resgatar a bruxaria, a gente fala também de política. Com toda certeza, Né? não tem como separar. Não tem como separar a política, social, da espiritualidade, da bruxaria. Eu acredito que a gente levantar essa bandeira é dar voz, não só às mulheres, mas dar voz a todos aqueles que foram silenciados, mas principalmente às mulheres, porque até hoje foi criado essa, podemos dizer, essa política social de que as mulheres unidas, elas são perigosas. Então, como é que a gente vai construir nesse sistema? Vamos criar inimizade? Vamos colocar uma mulher contra a outra? Vamos criar rivalidade? Porque as mulheres juntas, elas têm muita força, têm muito poder, até mesmo de fortalecer uma a outra. Não é em relação a poder de magia, de fazer rituais, não é sobre isso. Mas é de potencializar a outra. Se tu tá adormecida, se tu tá vivendo uma situação de abuso, de exploração, eu vou aqui, eu te fortaleço, e juntas nós vamos nos fortalecendo e dando voz aos que foram silenciados. Então, de fato, não tem como separar. E como você falou da questão que hoje a sociedade, ela separa, né? A mãe, o pai, o feminino, o masculino. A gente vive numa sociedade muito patriarcal. E a bruxaria é muito feminina. Muito. Ela é tão feminina que ela tem, podemos dizer assim, a representatividade mais simbólica, que é o que a sociedade conhece, a deusa tríplice. A deusa tríplice, mas também o caldeirão. Sim, que é o útero. Que é o útero. E eu quero que você fale sobre isso. O que é que representa o caldeirão? Porque assim, a gente vê filme, a gente vê novela, todo mundo ali colocando uma coisa muito, sei lá, muito fantasiosa, quase caricata. Caricata. Né? Então a bruxa tá lá no caldeirão fazendo magia, a fumaça sobe. O que é o caldeirão para a bruxaria? O caldeirão, né, ali o grande útero sagrado, é onde todas as coisas se criam. Imagine como se fosse uma fração do útero do universo. Sim. Né? Então, quando a gente utiliza, né, todos os elementos ali, a gente, na verdade, está criando, a gente está gerando, a gente está fazendo nascer algo, né? Uma magia, uma poção, algo que vai nutrir, né? Uma questão que você precisa, um adoecimento, né? Então, assim, o caldeirão, na verdade, ele é o grande útero da criação ali da bruxa, onde ela vai, né, ali fazer suas magias, suas poções. Sim. E fazer ali nascer, né, algo que seja potente, né, e curador. E você é musicista. Como que encaixa a música dentro da bruxaria? Como que é a tua relação ou não está relacionado? Está totalmente relacionado, né? Os seres, na verdade, a maioria das ritualísticas que existiam, elas eram cantadas. Sim. Né? Muito antes da palavra cantada, dita, significativa, né? Os seres já murmuravam seus cantos, né? Então, quando a gente vai estudar canto ancestral, né, até os seres que ainda tinham ali seus desafios, né, no amadurecimento do espírito e do próprio cognitivo, de desenvolver uma comunicação mais clara, eles cantavam. Como?
Então, esse canto, né, é uma coisa que é muito sagrada, né, e que fazia parte do ser, né, desde dos seus primórdios ali, né, e as ritualísticas, né, muito cantadas ali, né, quando a gente vai falar dos nossos ancestrais, às vezes recebiam ali downloads, né, de murmúrios, de falas, né, de vocalizações que vinham do sagrado e que abriam ali dentro daquele espaço um portal de cura, né, de conexão com esse grande maestro do universo, né, o grande criador. Então, é muito importante a música dentro das ritualísticas, né, você vê várias religiões e doutrinas, né, que trazem a música de uma forma muito evidente ali, né, como uma conexão do sagrado, um centramento, uma devoção. Eu acho isso muito mágico, assim, porque eu tenho os meus momentos... Eu sou muito conectada com as memórias da minha vida passada. Muita. Eu tenho um Stellium, que são mais de um planeta, na casa 12, que é a casa do inconsciente, a casa de vidas passadas e tal. Então, para quem entende de astrologia, vai saber o que eu tô falando. E eu sou muito conectada a isso. E quando eu coloco as músicas ancestrais, assim... Mulher, me dá um negócio que eu não sei te explicar. Mas é um resgate, parece que a sensação é de que eu tô vivendo ali, eu tô naquele lugar, as memórias começam a chegar, eu começo a sentir o cheiro, eu começo a sentir arrepio, eu começo a sentir a sensação, às vezes, da floresta. Parece que a música, ela me leva para aquele estado, para aquele lugar de um resgate muito profundo da minha essência, da minha natureza, que às vezes não... Assim, racionalmente eu consigo explicar, mas é algo tão profundo que é só sentir. E eu tenho certeza que essa questão da musicalidade que você falou, dos cantos e que os ancestrais faziam isso, remete muito à conexão também com esses nossos ancestrais. Sim. E as vibrações do som, né, elas têm esse poder aí de quebrar essa malha, né, do espaço-tempo. Então, é por isso que você se conecta de forma tão profunda, né? Por exemplo, a batida do tambor, né? Aquela batida contínua do tambor, ela consegue, né, ali fazer aquela abertura, né, do espaço-tempo, de forma que a gente consegue, muito profundo, né, atravessar essas energias entre o astral e o plano físico. Sim. Então, é por isso que em estados alterados ali de consciência criados só pelos sons, né, as tigelas tibetanas, os tambores, a gente se sente quase que como se a espiritualidade fosse algo palpável, né? É porque realmente aquelas vibrações, elas fazem esse trabalho, né? Muda a nossa frequência para a gente conseguir acessar esse plano. Exatamente. Então elas, né, vão ali alterando essa malha, né, desse plano e do outro. E Cami, se eu quiser iniciar o caminho da bruxaria, é possível? É possível. Tá. Mas aí eu não quero participar de nenhum grupo, eu quero praticar em casa. Também é possível? Também é possível. Agora, como? Como é que a gente faz esse caminho? Como que eu inicio? Porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo e que vai assistir esse episódio vai se identificar e tem curiosidade, tem interesse de, sei lá, de fazer um ritual em casa, de se conectar mais, de conhecer mais sobre a bruxaria, enfim. Porque eu tenho certeza que tem muita gente se identificando aqui. Então, como que eu posso fazer isso em casa de uma forma segura, por exemplo? Eu acho uma coisa que eu sempre reflito, que as pessoas às vezes acham, para a gente se conectar com a bruxaria, precisa fazer algo muito, né, ali, né, cheio de elementos, de velas, muitos rituais. Né? Você sentar, tocar a terra, olhar para o céu e respirar, invocando a força dos elementos, já é um ato de se conectar com a bruxaria. Você assistir um pôr do sol e pedir que aquele dourado, né, renove a tua alma, limpe as tuas energias e que você possa aprender com aquela energia do pôr do sol, já é se conectar com a bruxaria. Né? Você pegar um copo de água, né,
e imantar a tua água e dizer que essa água purifique o meu corpo, né? Que ela nutra todas as minhas células e que ela possa trazer saúde ao meu corpo e ao meu espírito, isso já é um ato de bruxaria. Então eu gosto muito de desmistificar essa ideia de que para você se tornar um bruxo você precisa, né, acender milhares de velas e ter um caldeirão e ter um mata-me. Não, né? A bruxaria é o simples ato de viver. De viver. Então, eu vivo a bruxaria em cada segundo do meu dia. Sim. Quando eu acordo, eu olho pro céu, né, e vejo aquele céu azul, né? Isso é bruxaria. Eu me conectar com essa energia do Pai Céu, agradecer por mais um dia. Sim. Né? Então, isso é bruxaria. Mas se você quiser adentrar de uma forma mais profunda, eu gosto muito de indicar esse livro, né, do Claudinei Prieto, que é um livro fantástico. Foi um dos primeiros livros que eu li, né, dentro da bruxaria. E ele chama Wicca, a religião da deusa. Deixa eu ver se dá pra ver aqui direitinho, ó. Wicca, religião da deusa. Lindo. É um livro fantástico, porque ele vai trazer tanto um pouco da história da bruxaria, já vê que ele tá antigo, né? Sim. Tá, já tem alguns anos, né? Ele vai trazer um pouco da história da bruxaria, ele vai trazer elementos mágicos, ele vai explicar o que é o bruxo, o que é a bruxa, ele vai falar dos sabás, né, dos esbás, ele vai trazer a estrutura, né, de altar, né, ó, modelo de um altar básico. Então, ele é um livro realmente para um iniciante. Ele vai dizer, né, as datas, né, da roda do ano. Sim. Ele vai... garrafa de bruxa para... Garrafa de bruxa para amor. Garrafa de bruxa para prosperidade. Olha, ele vai trazer rituais básicos pra gente fazer para se conectar com o amor, com a prosperidade. Vai trazer super válido esse livro. Né? Ele vai trazer aqui, por exemplo, ó, as ervas, a qual planeta ela está conectado, a qual elemento, quais são os atributos dessa erva, para você entender, né, qual é cada erva. Então, para quem gosta, para quem se identifica com erva, quer preparar o seu banhozinho de erva ali, esse livro ele é ótimo porque ele vai te ensinar exatamente isso, né? Vai ensinar sobre os incensos, né? Então, é um livro As fases da lua. Unção de velas. Nossa, né? Esse livro ele é Óleos mágicos, a lidar com os 4 elementos. Então, livro inicial, para você começar o seu caminho. Wicca, a religião da deusa, de Claudinei Prieto. Livro essencial dentro da história da bruxaria brasileira. Perfeito. E o Claudinei é fantástico, né? Eu tive a experiência de estar no Museu da Bruxaria, que ele criou lá em São Paulo, né? Lindo. Eu lembro que quando eu cheguei no altar, né, com os elementos mágicos dele, eu chorava. Porque foi, assim, uma emoção tão verdadeira, assim, da alma, sabe? De ver aqueles elementos ali, de ver a história da bruxaria de uma forma tão respeitosa, de uma forma tão amorosa, né? A história dessa ancestralidade. Então, eu fiquei muito emocionada, chorei muito, muito, muito. E é um livro que eu indico. Outro livro que eu indico, e que ele tem esse viés político que a gente falou também, né? Da Margaret, é O Deus das Feiticeiras. Vai desmistificar um pouco dessa história aí, né? Do Deus de chifres, toda essa coisa, né? Que é um Deus que tá ligado ao diabo, ao mal, né? Sim. Ao maligno. E também ele traz muitos relatos, né? Sobre a origem da bruxaria, né? Falando sobre os rituais, as cerimônias mágicas e religiosas. E traz também um pouco dos relatos sobre tudo isso que a gente falou, né? Das bruxas, né? Que foram mortas ali em situações tão difíceis, né? E é um livro bem interessante também para quem está começando. E para quem quer entender um pouco mais da história da bruxaria. Deixa eu só mostrar aqui a capa. Ó, esse livro aqui, O Deus das Feiticeiras. Então, se você quer aí aprofundar nessa análise antropológica, né, da bruxaria, a origem, os principais ritos da bruxaria, esse livro, ele é perfeito para você. Outro livro que eu indico, o terceiro que eu escolhi, é o Alma de Bruxa, né? É um livro maravilhoso também. Ele tem alguns contextos históricos, tem algumas orações, né? Ele inclusive tem um capítulo que é justamente para quem está iniciando, que fala os primeiros passos, né?
Então, ele fala, a bruxaria é uma essência e uma religião intimamente conectada com a natureza. E aí ele vai discorrer, né, Sim. sobre como você pode fazer para iniciar esse caminho na bruxaria. E é lindo esse livro, né? Ele vai falar também, ó, dos rituais, dos asbás, sabás, Sim. né? E várias ritualísticas, né? Aqui, ó. Sim. Então é um livro maravilhoso, lindo. E ele tem um texto que eu acho lindo no início, que eu vou pedir licença para ler. Pode ficar à vontade. Ele diz assim: venha para a floresta, o Espírito está chamando você. Venha para os caminhos que os antigos conheciam e que foram preservados para você. Venha para os caminhos, venha para a floresta, o Espírito está chamando você. Venha para a floresta, onde as fadas correm livres e os antigos estão. Venha para a floresta, venha para a floresta, o Espírito está chamando você. Venha para os caminhos e trilhe os caminhos ao luar, em direção aos círculos dançados. Venha para a floresta. Linda. Olha que perfeição. Que perfeito. Ó. Alma de Bruxa. Nossa, esse livro ele é muito lindo. Isso aqui é uma mariposa? É uma mariposa. Qual é a simbologia da mariposa para bruxaria? Eu não vou te confessar que eu não sei a fundo assim a simbologia da mariposa, né? Mas eu acho que seja parecido com a borboleta. Com a borboleta, né? De transformação, de libertação. Eu acho que talvez aqui ela venha mais por essa questão dos olhos de coruja. Ah, né? sim, sim. Que perfeição. Agora deixa eu te perguntar aqui uma coisa. A gente tá falando de ritual, tá falando de... A gente falou da questão de crenças relacionadas à prosperidade. Existe algum ritual simples, fácil e prático que eu possa fazer na minha casa para me conectar com a energia da prosperidade? Que qualquer pessoa pode fazer lá. Uhum. Seja com uma vela, enfim. Tem algum ritual? Eu gosto muito de trabalhar com o pote da prosperidade. Ah, pois vamos explicar como é que esse pote da prosperidade é aí. Você pode fazer um pote da prosperidade, né? Você pode escolher ali grãos, né? 3 tipos de grãos. Sim. E aí você vai pegar um pote. Vidro? Pode ser de vidro, pode ser de barro. Tá. Você vai defumar dentro daquele pote, né? Que seja feito na lua cheia. Tá. E aí você vai... Defuma com incenso. Pode ser incenso. Qualquer incenso. Palo santo. Palo santo, certo. E aí você vai colocar dentro desse pote, né? Você pode colocar uma primeira base de arroz, uma segunda base ali de milho, uma Sim. terceira base de feijão. Aí você pode colocar folhas de louro, canela, né? Que são ervas que estão conectadas com A a prosperidade. prosperidade. E aí você vai fechar aquele pote, né? E pedir, né? Fazer uma oração que na vida nunca te falte, né? Sim. Nunca te falte o alimento, nunca te falte a prosperidade, Sim. né? Que nunca te falte caminhos, né? Ali, solos, onde aqueles grãos possam brotar, seja na sua vida amorosa, seja na sua vida financeira, seja na sua vida material, Sim. né? Então, você faz aquele pote e você deixa ele ali pode deixar até um ano, né? Ali no seu altar, né? Pode ser também ali na entrada da sua casa, né? Se você tiver um lugarzinho que você possa botar. Pode colocar no chão, assim, atrás da porta, na entrada? Pode colocar, né? Em algum lugar, assim, perto da porta, para que aquela prosperidade sempre adentre a tua casa, que nunca te falte, né? Ali, Sim. fartura. Né? Fartura tanto, né, do dinheiro, quanto do alimento, Sim. quanto de amor, de tudo, Sim. né? E outro ritual que as pessoas sempre fazem... Aí, vamos lá. Passou um ano. Uhum. Eu pego esse pote, eu faço o quê? Você pode entregar aqueles grãos para a terra. Na natureza. Na natureza. Certo. Você pode enterrar aqueles Numa grãos. praça, num jardim, eu coloco lá, deixo lá. Isso. Você Certo. pode entregar aqueles grãos para a natureza. Perfeito. E pedir, né, que aqueles grãos ali, que eles sejam entregues à Mãe Terra, né, para germinar todos os teus Perfeito. pedidos. Tá? Então ele vai ficar reverberando ali na tua casa por até um ano. Né? Se você sentir na tua intuição, né, é muito importante a gente valorizar a nossa intuição. Que você pode tirar antes, você tira antes. Certo. Né? E tem um ritual famoso, né, que todo mundo faz, né, que eu sempre faço aqui em casa, que é o da canela. Sim. Né, de sempre no primeiro dia do mês soprar a canela, Soprar a canela. né, em casa, então eu sempre faço isso. Mas outra coisa que eu gosto muito de fazer também é usar louro na defumação.
né? Que Queimar a folha do louro. a folhinha do louro na defumação, que ele também vai trazendo essa energia da prosperidade. Mas como é que faz esse processo da queima da folha? Você pode queimar tanto a folhinha mesmo, né, quanto você pode triturar ela e misturar com algum elemento de defumação que você tem, outras ervas, né? E defumar ali a sua casa. Aí vai passando a fumaça na casa e vai intencionando, pedindo prosperidade para casa. Isso. Você pode fazer também. Perfeito. E tem algum ritual pro amor? Tem vários rituais pro amor, né? Mas, quando me procuram sobre isso, eu sempre gosto muito de conscientizar, Sim. Né? Que, às vezes, as pessoas, quando falam de ritual, né, de bruxaria pro amor, elas querem, muitas vezes, ali despertar no outro um sentimento que não existe. Ah, sim, né? sim. Ou carregar, né, ali trazer para o outro, né, um sentimento de aprisionamento, sim. Né, as amarrações, né. Eu sempre digo que eu não indico, né, esse tipo de ritualística se realmente você estiver fazendo aquilo, né, de uma forma que vai ferir o livre-arbítrio ali, né, do outro. Então, é complicado, né? Eu não gosto muito. Mas assim, em relação ao amor, ativar o amor próprio, fortalecer o amor próprio, até mesmo trabalhar, por exemplo. A gente sabe que a gente precisa de terapia, de autoconhecimento e tudo mais para ressignificar as crenças, porque aí o buraco é mais embaixo, a gente vai ter que mergulhar mais profundo. Mas assim, eu tô sentindo que tá tendo um bloqueio na minha vida amorosa e em casa eu quero criar alguma coisa, fazer alguma coisa, um ritual, para que eu possa me conectar com essa energia do amor. Uhum. Você pode fazer um banho, né, com mel, rosas vermelhas, pode colocar um pouquinho de anis ali, Sim. Que ele vai ativar essa energia, né, do amor, trabalhar essa região aí do chakra sexual. Sim. Né, e trazer a rosa vermelha, né, ela traz essa energia do poder pessoal, né, do amor próprio, de você se valorizar, né, de você se sentir mais bonita, né, então, outra coisa também positiva que você pode fazer, além de banho, né, você pode tomar chá de canela, né, chazinho de canela. E pode fazer banho de canela também, por exemplo? Canela, você tem que ter cuidado, né, para manipular a canela na pele, porque às vezes ela pode queimar. Ah, tá. Né, então tem que ter muito cuidado com isso, né, para quem não tem costume realmente de fazer esse tipo de essência, eu não indico. Né, mas eu indico você tomar um chazinho de canela ali, que ele dá uma ativada assim, nessa energia. Dá uma ativada, traz amor próprio, traz força, traz autoconfiança para você ir em busca desse amor. Isso, canela é maravilhoso. E Cami, e como a gente estava falando de música, de conexão, né, das vibrações os sons ativarem a nossa conexão ancestral, eu queria muito que você fizesse um momento, né, com a sua musicalidade, a sua força e sua arte, para a gente se conectar com a nossa ancestralidade, fazer esse canto ancestral para a gente. Vamos lá? Salve a força anciã, salve a força anciã, salve a raiz sagrada de onde venho, mãe, avó, bisavó. Salve a força anciã, salve a força anciã, salve a raiz sagrada de onde venho, mãe, avó, bisavó. Oh, 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 Gratidão, gratidão, gratidão. Ei, Cami, nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Muitas conexões aqui, a mente fez assim,
Tô sentindo reverberar muitas informações aqui que a gente conversou. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse episódio sobre espiritualidade. Qual a mensagem que você traria para as pessoas que estão aqui com a gente? Existe um caminho espiritual que é único e que é teu. E que você precisa se abrir para entender, né, esse caminho que vibra dentro do seu coração. Então, ouvir o nosso coração, ouvir a nossa essência é que nos mostra esse caminho. É isso, eu tô muito feliz, Cami, muito feliz mesmo. Gratidão, assim, de coração por você ter aceito o nosso convite, de ter conversado tantas coisas lindas aqui, ter trago tantas informações tão potentes pra gente expandir a nossa consciência. E eu quero convidar você para mergulhar com a gente nessa travessia, né, e expandir esse conhecimento mais ainda, porque aqui no Místicos pelo Mundo, nós conversamos com pessoas que conhecem, sentem e vivem no dia a dia a espiritualidade, exatamente para trazer esse conhecimento para você que está aí, né, que está nos assistindo, e expandir cada vez mais, né? Conhecer, enfim, se identificar. Então já aproveita, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações e manda esse episódio para aquela pessoa que gosta de ervas, que gosta de acender vela em casa, que quer aprender a fazer ritual, que se identifica, porque eu tenho certeza que vai ser um boom de informações aí para você, e eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais!